já estava, de uma certa forma, dada na obra da Clarice, né, esse pensamento plástico, né? Perfeito. Claro que teremos. Aí, como é que começa a exposição? Olá, começa aqui mais um 33 Brasil Lab Review da Universidade de Princeton, que tem curadoria de Marília Librandi, professora, escritora e pesquisadora de literatura e culturas brasileiras. O tema de hoje é a exposição Constelação Clarice, que o Instituto Moreira Salles realiza em São Paulo a partir do dia 23 de outubro. Para falar sobre o tema, Marília recebe a professora, escritora e crítica de arte Verônica Stiger, que ao lado de Eucanaã Ferraz, é curadora da exposição realizada pelo Instituto Moreira Salles. Acompanhe. Verônica, seja muito bem-vinda ao nosso 33, e eu vou começar já com uma pergunta imediata, que é, não é, qual a relação da escritora Verônica Stiger com a escritora Clarice Lispector? Antes de mais nada, obrigada, Marília, pelo convite, né, para vir aqui falar dessa exposição, que é uma coisa, né, é algo que tem enchido, digamos assim, né, um pouco preenchido um pouco esse tempo, durante esses tempos tão terríveis que são esses tempos de pandemia, né? Então, assim, é um pouco de alegria que a gente tem no meio desse caos todo, desse luto, né, que parece um luto que não tem fim, né, ainda mais aqui no Brasil, nessa situação terrível que a gente está, né? Mas, respondendo a sua questão, né, Clarice, na verdade, eu acho que a minha relação com Clarice é uma relação de leitora, né? Então, e agora também de alguém que estuda, que tem estudado mais a fundo, né, os livros da Clarice Lispector, né? Então, Clarice, para mim, é uma grande companheira, né? Eu já venho também pensando e trabalhando a Clarice Lispector como com o hífen, né? Uma escritora pensadora, né? Uma escritora filósofa, que a Clarice também é, né? Porque ela não só fabula, ela não só inventa, mas ela também pensa, né? Ela pensa muito sobre o que escreve. Há muitos livros dela em que a gente vê aquele pensamento sobre a própria escrita em formação, né? E claro, quando eu estou falando isso, estou pensando, acho que no mais óbvio dele, deles, né? Desses livros, que é o Água Viva, né? Mas não só. A gente também tem no A Paixão Segundo GH isso muito claramente, e na Hora da Estrela, né? Porque o Rodrigo S.M. também está o tempo inteiro pensando como é que eu vou escrever esse livro, como é que eu vou contar essa história da Macabé. Então, a Clarice é uma grande companhia para mim nesses últimos anos, né? E lembro aqui que você leu, né? Você emprestou a sua voz para o nosso podcast Clarice 100 Years, lendo justamente uma passagem do texto de Clarice sobre Brasília, né? Que cabia perfeitamente nesse nosso momento aterrorizante, né? E ao mesmo tempo é uma voz que, vamos dizer assim, esperançosa, a gente vai sair dessa, né? Com Clarice sairemos juntas, todos. Sim. Brasileiros e brasileiras dessa navegação aí tumultuosa. Agora, uma pergunta paralela, Verônica. Pensando você assim agora como observadora, né, externa de si mesma, como ficcionista e escritora, se você tivesse que indicar para alguém assim, qual texto da Clarice você sugeriria que você pensaria que estaria mais próxima de algumas das suas ficções? O que te viria assim à mente de cara primeiro? Eu acho que o principal deles é uma certa centralidade no corpo, né? Então tudo se dá no corpo, né? Então, ou seja, é o corpo que se fragmenta, né? É o corpo que sente, é o corpo que pensa, né? Então eu acho que nesse sentido, eu acho que sim, e aí de uma certa forma isso perpassa por todos os textos da Clarice e perpassa pelos meus textos, mas trabalhamos de maneiras completamente diferentes. Sim, não, com toda certeza. E claro que eu me sinto assim, meio, né, como é que eu vou me comparar com Clarice? É tipo incomparável, comparar com Deus, né? É muita ousadia, deusa, né? Muita ousadia. Não, mas que maravilha, fica a dica aí para as nossas ouvintes e ouvintes do 33, não é? Essa, eu acho que você deu um lance, né, muito legal de pensar possíveis diálogos, né, para serem investigados. Que legal. Verônica, então vamos para a exposição. Quer dizer,
Vocês criaram essa constelação de artistas visuais do mesmo período contemporâneas de Clarice, né? Então, assim, quais artistas visuais vocês escolheram, você e o Canaã Ferraz, para essa constelação Clarice? Conta pra gente. Eu ia até começar dizendo que essa exposição não fui só eu que fiz, é uma exposição, né, em que a curadoria é conjunta, né, sou eu e o Eucanaia Ferraz. Então, nós convocamos uma série de artistas plásticas, né, para dialogar com Clarice Lispector, né? Então a ideia é propor esses diálogos, e eu acho que até antes de responder talvez quem são as artistas, eu acho que eu vou falar um pouco de como é que nós organizamos essa exposição, né? Então, ou seja, como é que nós pensamos e como é que nós chegamos, na verdade, a esses diálogos, né? Então eu acho que o caminho foi mais ou menos esse, né? O que a gente pode ver, como eu já tinha falado, né, que a Clarice, a gente pode tomar a Clarice, né, não só como uma ficcionista, vamos dizer assim, né, escritora nesse sentido de que inventa, de que fabula, né, de que produz ficção, mas também como uma pensadora, como uma filósofa, né? Então a gente tem uma reflexão na Clarice Lispector. E esse pensamento da Clarice é um pensamento que é muitas vezes, e também a gente pode dizer, porque não só, né, mas ele também é um pensamento plástico. Por quê? Porque ele é um pensamento da forma. Arrumar a forma, pergunta a GH. Né? A GH que é escultora, aliás, já vou chegar lá, né? Mas então ele tem esse pensamento da forma, né? Então, ou seja, um pensamento que é plástico, porque ele é um pensamento da forma, ele é um pensamento da matéria. Né? Ela está preocupada também com a matéria, um pensamento da estrutura, né? Um pensamento da imanência. Então a gente tem esse pensamento da Clarice que ele já se organiza de uma certa forma plasticamente, né? Além disso, eu já antecipei, né, já dei spoiler, eu tento ir aos pouquinhos e completando as frases, mas eu não me aguento e já vou antecipando. Além disso, nós temos também um interesse que a gente vê na Clarice pelas artes plásticas, né? Então a gente pode começar já lá, lembrar já no segundo romance dela, o Lustre, né, que a Virgínia não era uma artista plástica, protagonista, mas ela fazia bonecos de barro. Né? Então, ou seja, ela trabalhava com barro, era aquilo que ela mais amava, uma coisa assim que ela escreve, né? A coisa que ela mais amava na vida, uma coisa assim, né? Era justamente trabalhar com esses bonecos de barro que fazia, não profissionalmente, etc. E tal. Então, ali a gente já tem. E mais adiante, né, no A Paixão do Segundo GH, que pega A Paixão do Segundo GH e o Água Viva, né, que são livros que eu cito pra caramba, Paixão Segundo GH, a protagonista é uma escultora, né? Então, ou seja, e que trabalha a matéria, e está pensando nisso, e ela fala disso, né? Vou arrumar a forma, está pensando também nessa questão de forma e de matéria, né? Então, a protagonista no Paixão Segundo GH é uma escultora, a protagonista de Água Viva é uma pintora. Né? Então, a gente tem esse interesse pelas artes plásticas, e ambos esses livros, tanto A Paixão Segundo GH quanto o Água Viva, os dois livros têm epígrafes que também vêm desse universo das artes plásticas, né? Então, A Paixão do Segundo GH é do historiador da arte, o Bernard Bernardson. E o Água Viva vem do Michel Seufort. Né, que é pintor, que é crítico de arte, muito próximo ao grupo da abstração, né? Então, a gente tem esse universo e continua, né? Não para aí. Que aí continua, a gente tem, por exemplo, o último livro dela, que é o Um Sopro de Vida, que na verdade que ela deixa inacabado, né? O último livro dela, publicado em vida, né? Pronto, finalizado, publicado em vida, é A Hora da Estrela. Mas ela deixa esse Um Sopro de Vida inacabado, e que a protagonista também é uma pintora, Angela Praline. E como a protagonista do Água Viva também comenta as suas pinturas, né? E além de tudo isso, a própria Clarice Lispector pintava. Né? Então, ou seja, a gente tem uma grande produção das pinturas que se conhecem, né, da Clarice Lispector, elas cobrem um período de tempo que vai de 75 a 76, né, que é justamente esse período posterior ao Água Viva, que é de 73, né, mas justamente o período em que ela está trabalhando em dois livros, A Hora da Estrela, em que a gente também não pode esquecer o Olímpico, namorado da Macabeia, também fazia santos, né, esculpia santos, né? Então, ou seja, ela está trabalhando na Hora da Estrela e está trabalhando
num sopro de vida, né? Então a gente também tem essa Clarice, que também é pintora, ela não fazia isso, né? Não era uma atividade que ela pensava como uma atividade profissional, né? Mas uma atividade que interessava ela, né? Tudo isso para dizer que a gente tem todo esse interesse da Clarice Lispector, tem um pensamento que é plástico, ou seja, já estava de uma certa forma dada na obra da Clarice, né? Esse pensamento plástico, né? Perfeito. Claro que teremos. Aí como é que começa a exposição, né? Então a gente tem uma abertura, né, assim, uma espécie de prólogo, né, que é como eu chamo, que vai ter uma única obra, né, uma obra da Maria Martins, que pega uma ideia de um calendário da eternidade, né, dobra, ela é toda meio ela é um tanto labiríntica, né, mas na verdade a própria organização da exposição, ela reflete essa ideia da constelação que nós levamos para o título, né, porque se chama Constelação Clarice, e eu acho que no título já está dado também, né, o que nós pensamos nessa exposição, né, então a verdade é que a gente queria justamente armar essa constelação, né, Clarice, a constelação Clarice, que forma essa figura da Clarice, né, mas é uma constelação que é formada por essa série de artistas, né, que produziu nessa mesma época que a Clarice, né? Então esse era o nosso também, a gente tinha que ter um critério mínimo, né? E o critério era mesmos anos de produção da Clarice. Como é que a gente determinou esses anos? O lançamento do primeiro livro, 43, dezembro de 43, né, o Perto do Coração Selvagem, do último, A Hora da Estrela, 77, e a gente dá alguma margem, né, de alguns 2 anos depois, eu nem me lembro se agora de cabeça eu não me lembro se tem alguma obra que vai um pouco 78, né, 78, 79, 80 não, aí já era demais, né, mas que pega esse período, né, de produção da Clarice Lispector, né. E aí, claro, a exposição se orienta, como eu disse, tem essa abertura, aí logo depois da abertura as pinturas da Clarice, né, então toda ela é pontuada, né, são vários núcleos, né, e esses núcleos são núcleos em que tem títulos extraídos da Clarice, né, então o primeiro é, antes de mais nada, Pintura, né, que vem do Água Viva, e é, né, o núcleo em que reúnem as pinturas da Clarice. Aí logo em seguida a gente entra numa ideia de começo, que aí é o início obviamente, da Hora da Estrela, tudo no mundo começou com um sim, né? E aí então a gente tem essa organização que vai guiando por esses temas, né? Então tudo no início começou com um sim. Então a ideia que está dada ali é uma ideia de começo, né? Um começo do mundo, começo do universo, né? O próprio começo da escrita que pensava a Clarice. Então ali a gente tem algumas obras. Nós reunimos ali, né, algumas obras de algumas artistas como Yolanda Morali, Vega Neri, Maria Vieira da Silva, quem mais? Maria Polo, Celeida Tostes, muita Celeida Tostes, porque ela tem uma série ela trabalha muito com barro, né, e não cozido, então, ou seja, a coisa é super delicada, e ela produz, assim, algumas ferramentas, Vênus, guardiões, né, então, ou seja, a gente entra um pouco nesse universo da pré-história, né, que tem uma ideia aí, tem Mira Schendel, né, com algumas... A Mira Schendel é uma artista que, de uma certa forma, só agora eu estou respondendo a pergunta, uma artista que, de uma certa forma, né, ela perpassa vários núcleos da exposição, né. Então a gente tem essa ideia de começo, e claro, como dentro desse núcleo, e aí, como eu estava falando, essas obras da Vega Neri, Yolanda Morali, né, Maria Polo, que são obras que, bom, não por acaso uma da Vega Neri que está lá, se chama Força Cósmica, né, então volta essa ideia né, dessa criação do universo, uma coisa que é, né, que é meio escura, é meio indefinido ainda, a gente entra numa indefinição, né, então essa é a ideia desse núcleo inicial, ou seja, nós não estamos querendo, a ideia não é ilustrar Clarice, não tem nada a ver, mas é flagrar uma certa tendência, um certo interesse comum, né, que é possível perceber, que flagrar mesmo, né, em determinadas artistas da época. Tem uma espécie de mini núcleo, né, dentro desse núcleo, em que é o ovo, claro, né, imagina se não ia ter ovo. Né? Porque, por exemplo, a Celeida Tostes tem uma série de ovos, né? Então, ou seja, não é a única. Ana Maria Maiolino também, então, ou seja, é curioso como também numa mesma época a gente percebe como várias artistas também voltam para essa ideia do ovo como uma ideia de começo. Um projeto que segue essa constelação, e aí quem vai andar pelos dois lados do espaço num
se chama Eu Não Cabia, que a ideia a gente entra nessa ideia da casa, né? Porque a casa na Clarice é sempre um Heimlich, né? Ela é sempre o familiar que é estranho, né? Tem sempre algo de eu não cabia, né? Tem sempre alguma coisa de não estou bem dentro dessa casa, algo ali, né, que não está funcionando. Então a gente tem essa visão da casa, que é uma visão também dessa casa com um certo estranhamento, né? Então daí, claro, a gente percebe isso também, não só na Clarice, mas, por exemplo, numa Eleonora Koch, numa Wanda Pimentel, numa Djanira. E aí é interessante que quando a gente monta dessa forma a exposição, nós acabamos fazendo aproximações que não são usuais. Por exemplo, uma Wanda Pimentel do lado de uma Djanira, né? Então, uma mulher olhando pela janela, etc. Então, a gente tem isso. Djanira, Judith Lawan, né? Então, a gente vai seguindo aí um pouco por essas artistas. E aí, como eu estava dizendo, né, que esses personagens percebem que não cabem, né, dentro da casa, né, e se sentem aquele estranhamento, e aí eles se perdem. Né, aquele eu se perde, é um pouco que eu estava falando, né, aquela questão do corpo antes, né, é o outro núcleo, que se chama Perdi Minha Formação Humana, né, que é quando esse corpo se fragmenta, né, esse corpo, né, será que eu vou ter uma terceira perna, né, para, como ela diz lá no Paixão Segundo GH, né, para poder repor aquela que perdi, etc e tal, algo assim. Então, ou seja, como é um estranhamento do eu, a partir desse estranhamento, né, da casa, um estranhamento do eu que leva a essa fragmentação do próprio corpo, né? E isso se dá, também é uma coisa que está muito dada justamente numa arte do mesmo período do A Paixão Segundo GH, que eu acho que é o livro em que isso fica mais fortemente dado, né? Então, e é curiosamente também um setor da exposição em que se reúne mais fotografias. Confesso que não foi proposital, foi justamente pensando nessa fragmentação do corpo, mas é curioso como essa fragmentação do corpo se dá muitas vezes por meio das fotografias. Da Iole de Freitas, por exemplo, né, as primeiras fotografias que ela faz na década de 70, a gente vai ter muitas obras dos anos 60 e 70, né? Vera Chaves Barcelos, né, que trabalha também o corpo de uma outra maneira, essa outra fragmentação, o olhar o corpo com outros olhos, né? Então ela tem uma série chamada Epidermic Escapes, né? Então, ou seja, essas paisagens da pele que ela fotografa tão de perto, assim, partes do corpo, que a gente quase não reconhece. Parece uma paisagem, mas na verdade é um corpo, né? Então esse corpo fragmentado que vai estar por ali, né? Uma Cláudia Andujar, que vem de uma série chamada Sônia, né? Em que ela trabalha também esse corpo que se desdobra, fica meio fantasmático, né? Maria Martins, a gente vai ter, claro, que o corpo todo, né, se deforma de uma certa forma, né? Então segue a exposição, esses núcleos, criando esses diálogos, né? Em seguida, claro, né? Aí já tem 2 andares de exposição. É imperdível, né? Vocês não podem deixar. Que maravilha! São 2 andares. Aí vai para o outro andar, né? No outro andar entra, também é dividido para os 2 lados, mas vamos seguir pelo adoração pelo que existe, né? Que é aquela parte que a gente também queria contemplar, né, uma parte da obra da Clarice, né, em que tem essa adoração pelo que existe, ou seja, pelos animais, pelos vegetais, né, pelas plantas, pelos animais, etc. Né? Então ali a gente tem um cachorro lindíssimo da Djanira, né, tem Vilma Martins, né, e aí tem, claro, os núcleos não são estanques, né, por exemplo, essa obra da Vilma Martins é muito interessante, que ela é uma cozinha, né? Então é um desenho assim de uma cozinha e um cavalo entrando nessa cozinha, né? Então a gente, como se juntasse esse estranhamento da própria casa, né? Então a gente vai ter algumas obras, volta a Celeida Tostes, né? Então voltam algumas artistas por aí. Seguimos, né, por uma outra, né? Então a gente caminha um pouco desses seres viventes, né, para aquele ponto em que a gente fica entre o orgânico e inorgânico na obra da Clarice, né? Então é o queroplasma, se chama, porque o plasma é, né, essa parte líquida do sangue, mas o plasma também é um mineral, né? E o plasma é o quarto estado da matéria, né? Então ele nos dá justamente essa chave de uma passagem do inorgânico para o inorgânico, né? Então, de novo, Celeida Tostes, droguinhas
da Mira Schendel, né? Então a gente também trabalha, né, uma pedra roubada da Maria Bonomi, que é uma coisa espetacular, né, que a gente tem aí nesse núcleo, né? Então tem, como eu disse, é meio labiríntico, ele vai e volta, né? Então quem entra, anda por um lado, dá isso, por outro lado, vai ter o mais um grafismo do que uma escrita. Que, claro, a parte da escrita. Mas aí, pensando a escrita, é isso, né? Mais um grafismo do que uma escrita. O escrever com o corpo todo, né? Uma escrita como uma inscrição. Né? Então, uma escrita como uma inscrição mesmo. Né? Então, por isso que nesse setor, nesse núcleo, nós vamos exibir, por exemplo, as matrizes, né? Tem muita faiga também, né? Desde lá do início, já passou por várias, e aqui as matrizes, né? Que também era uma artista que era muito próxima à Clarice, né? Como a Maria Bonomi, tem algumas que são próximas, e tem outras que não necessariamente, né? A gente junta por aí. Mas nesse vai ter algumas matrizes de gravuras da faiga, né? Porque na matriz a gente vê justamente essa inscrição, né? Esse trabalho. Então, tentando trazer um pouco, né, esse jogo. E também, não por acaso, é nesse setor da escrita em que nós vamos colocar, por exemplo, alguns bichos da Lygia Clark. Porque o bicho não entra como bicho, mas ele entra pela dobradura. Né? Porque, claro, originalmente se poderia mexer, etc. e tal, né? Hoje, por uma questão de conservação, ninguém mete a mão num bicho. Mas ele tem aquela dobradura, porque a gente tem uma escrita que é uma dobradura, uma escrita que se volta, né, para si mesmo. Né? E, claro, alguns também manuscritos da Hora da Estrela, né, nesse setor. E aí a gente já está se encaminhando, né, mais para o final, tem só mais 2 núcleos, né? Então, um deles se chama... peraí, que agora esse me esqueci o nome, que eu sempre... É Minha Paixão Ser Outro, né? Então, ou seja, uma preocupação, né, em que a gente também percebe na Clarice, eu acho que isso fica muito claro numa crônica como Mineirinho, né? Uma preocupação com a injustiça social que a gente percebe na Clarice, de uma certa forma. Né? Então, a gente também tem esse núcleo em que a gente vai ter algumas obras mais voltadas para isso, mas também com paisagem, também muito centrado na cidade. Né? Então, volta Djanira, né? Volta Mira Schendel, então a gente... Né, voltam algumas artistas. Tem um vídeo da Regina Silveira, tem muito vídeo. Eu não falei, também tem uns vídeos maravilhosos da Letícia Parente lá no Eu Não Cabia, né, em que ela entra num armário, é fantástico. Né? Então, assim, tem umas coisas fantásticas, né? Eu lembrei porque tinha o vídeo da Regina Silveira. E o último é Não Posso Acabar. Né? Então, claro, ou seja, a gente cria com a exposição uma certa circularidade, né? Sim. Então, um começo que é como é que eu começo, não se sabe como começar nunca, né? Sempre tem a pré-história da pré-história, né? E a pré-história da pré-história. A mesma coisa no final, né? Então, ou seja, ali a gente trata um pouco essa ideia do inacabado, mas o inacabado como esse... Eu não posso acabar, como ela acaba, um sopro que ela anotou, né? O sopro de vida, né? E aí a gente tem volta, de uma certa forma, obras que lembram algumas obras que estão lá nesse núcleo inicial, ou seja, que elas se dobram sobre si mesma, né, e que elas têm uma ideia de um inacabamento e de uma certa circularidade. Né? Então a gente volta a isso, e claro, quem sai da exposição, né, vai ter aí uma sala com uma centena, e é uma centena mesmo, de fragmentos, manuscritos, né, para um sopro de vida, que é o livro que ela deixa inacabado. Né? E o que eu não falei ainda, que é o mais importante, toda a exposição, né, ela é pontuada por trechos da Clarice Lispector, né, por trechos das obras da Clarice Lispector, que vai pontuando essa exposição, e os trechos eles têm, né, o mesmo status das obras de arte. Né? Então, tanto que, né, em exposição a gente sempre faz um eixo central, né, para colocar essas obras, então, e esses textos ficam nesse eixo central. Né? Então, essa é a exposição, né, da Clarice. Eu espero que tenha ficado legal. Não vejo a hora de abrir isso. Maravilha.
Não vejo a hora de percorrer, porque é como se a gente entrasse, né, na obra dela e entrasse nessa materialidade que você está falando, né, e ao mesmo tempo dar esse panorama das artistas mulheres contemporâneas, né, e você citou vários nomes aqui que são desconhecidos da maioria da população, né, então eu acho que isso vai dar essa repercussão clariciana, feminina, né, nas artes plásticas, nas artes visuais do Brasil, e eu fiquei pensando uma outra coisa também, que depois você responde se quiser, mas eu acho que, assim, essa exposição tem que viajar, né, ela tem que viajar, porque a gente precisa ver isso fora do Brasil, né, acaba sendo um presente, né. De uma certa forma, propõe também um novo olhar, né, para essa produção desse período, né, e juntando coisas que, né, nem sempre acabam juntas, né? E por um outro lado, a gente também, ao aproximar, né, o mesmo movimento, ao aproximar essas artistas, essas outras mulheres, né, essas outras artistas da Clarice Lispector, nós também acabamos vendo a Clarice Lispector de uma maneira renovada, né? Então, ou seja, aliás, acho que a gente acaba vendo, né, os textos da Clarice Lispector, não apenas lendo-os, né? Então, acho que a gente consegue, pelo menos essa era a ideia, né, de tentar forjar um pouco esse movimento duplo aí na exposição, né? Que coisa linda, linda, linda mesmo, e por isso que eu estou falando dessa potencialidade dessa viagem, né, porque eu acho que uma das dimensões que você levantou dentro dessa questão do corpo e da materialidade e da Clarice pensadora, né, é justamente essa ideia de uma escrita como um campo expandido, né, então Sim. A escrita dela vai para esses lugares plasmáticos, plásticos, né, materiais, aquela ideia de que a insatisfação com o texto, né, a insatisfação, a escrita não diz, aquele vazio que eu preciso pegar com a mão, né, aquela ideia segura na minha mão, né, então é meio a gente ser levado, assim, para essa expansão concreta de Clarice, né, no mundo, uma presença. Claro, e eu esqueci um núcleo que é fundamental, que é a vida é sobrenatural, né, que é justamente, né, as ideias de Deus, né, e esse divino que é a realidade, né, essa busca do divino que é na realidade, né, então, ou seja, e mesmo também o recurso a determinadas figuras, né, então, ou seja, mesmo a gente sabendo figuras da tradição judaico-cristã, né, então, ou seja, ela volta, né, não só a figuras, mas também a temas, já que eu citei 1 milhão de vezes, a paixão segundo GH, né, em que a gente está fazendo referência, logicamente, né, mesmo ela tendo, né, vindo dessa cultura judaica, ela faz referência também, né, a esses temas do catolicismo, né, então, ou seja, a paixão de Cristo que está dada ali, a via crucis do corpo, né, então, ou seja, ela vira e mexe, ela volta, né, a esses temas e a essas imagens. Ela tem um texto lindo também sobre a anunciação, né? A gente vai ter uma anunciação na exposição da Maria Martins, né? Então, ou seja, também tem, claro, esse momento, né? E também me esqueci do principal, nos 2 andares, né? Terão 2 salinhas que se chamam Apartamento Me Reflete, 1 e 2, em que a gente vai ter os quadros que pertenceram a Clarice. E aí a gente teremos, né, alguns meninos na exposição, né, ou seja, Carlos Scliar, né, o Lúcio Cardoso, ela tinha um desenho do Lúcio Cardoso, né, então um desenho deu para ela tem esse desenho do Lúcio Cardoso, também da Faiga, da Djanira, né, da Maria Bonomi, então algumas das obras que ela tinha em casa, né, e algumas delas, a gente não pode esquecer, são retratos que fizeram da Clarice, como o famoso retrato que o Quirico faz da Clarice. Lispector, né, que o De Chirico faz a Clarice Lispector, isso também vai estar na exposição, mas não só isso, mas também alguns objetos, né, alguns documentos, cartas, também tem sempre algumas cartas, né, porque são 2 andares, mas a gente chega um momento que a gente quer botar tudo e, claro, não cabe, né. As primeiras edições, os discos que ela tinha, quer dizer, todos, né, alguns discos que fazem parte, né, do acervo do IMS, então, ou seja, tentando também ver esse outro lado. Claro, como a gente abriu esse setor do sobrenatural, também tem um setorzinho, né, para mostrar alguma documentação sobre o Congresso de Bruxaria, né, também, de uma certa forma, é da época em que ela está produzindo as pinturas, né, aliás, o meu texto no catálogo
é sobre as pinturas da Clarice, e eu faço essa aproximação com o Congresso, né? Então, também acho que culpa minha, né, que tem esse setor Congresso de Bruxaria, né, que a gente vai ter o diploma, né, a programação do Congresso, que ela foi para Bogotá em 75. Então, a gente tem uma documentação, as máquinas de escrever, 2 máquinas de escrever. Bom, assim, Verônica, é o seguinte, eu já resolvi, eu vou me mudar, eu vou ficar vivendo lá. Eu não vou sair dessas, eu estou emocionada aqui só de imaginar esse percurso, né, porque realmente dá esse universo, né, que a gente vive, que de repente vai estar materializado nesses 2 andares. Eu já estou me mudando, pode avisar lá o IMS, eu vou me mudar para essa exposição, imagina com as máquinas de escrever e tal, porque eu fico pensando também, né, essa questão que você está falando aí da espiritualidade, né, ou das temáticas divinas, místicas, né, digamos místicas e tudo mais, é interessante que eu recentemente tenho prestado atenção numa Clarice meditadora, uma Clarice que nos ensina a meditar, né, e aí o vazio, né, as ranhuras, as frestas, né, as entrelinhas, né, ficar nesse lugar, assim, também é uma grande meditadora, assim, do nada, né, muito bonito isso. Olha, que maravilha, assim, muito feliz de estar recebendo você, assim, numa primeira conversa pública sobre a constelação Clarice, aqui no 33 Brasil Lab Review. Então, eu acho que a gente, agora, assim, só esperamos a data de estreia, que é 23 de outubro, não é isso? 23 de outubro e vai até 27 de fevereiro do ano que vem. Tá. Maravilha. Tem alguma coisa que você quer falar para as pessoas que estão nos ouvindo, para a gente encerrar? Porque realmente agora é só a vontade de estar junto e presencialmente, né, finalmente poder incorporar a presença de Clarice nesse lugar. Que coisa linda. Já deixo aqui um grande parabéns para vocês aí por esse trabalho magnífico. Obrigada. Eu só quero convidar todo mundo para que venha ver a exposição. Espero que seja possível, que a gente já tenha melhorado um pouco a situação no Brasil, né, e que seja possível viajar, né, para que as pessoas possam vir, mas também, se não puderem, muito provavelmente nós vamos produzir alguns vídeos de visitas guiadas ou alguma coisa assim, né, para também ser possível ver essa exposição. Que bom, que bom. Então, assim, super obrigada. Sucesso tremendo que já vai ser, né? E a gente fica, então, assim, nessa distância, né, aqui nesse universo virtual, comemorando esse centenário, que a gente vai continuar comemorando pelos próximos muitos anos, muitos 100 anos adiante, né? A nossa querida, grande, maravilhosa, magnífica Clarice. Obrigada, Verônica. E um abraço bem grande com a pulsação ali do plasma, e do sim, né, do sim clariciano e da sua força que vai nos tirar, não é? Numa ventania boa desse lugar em que estamos no Brasil, né? E essa exposição vai ajudar, vai trazer, sabe? Vai trazer essa magia de nossa Clarice e vai ajudar a limpar os caminhos aí pela frente, viu? Ai, tomara. Sim. Um abraço. Um abraço, Marília. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Verônica. Muito obrigado, Marília. E especialmente muito obrigado a você que acompanhou mais um 33 Brasil Lab Review. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe seu like e, especialmente, ative as notificações para você receber o aviso quando o próximo vídeo estiver no ar. Lembrando que a exposição Constelação Clarice acontece a partir do dia 23 de outubro no Instituto Moreira Salles Paulista, na Avenida Paulista, em São Paulo. Até lá!